Só agora que vocês começam a fazer barulho, velho. Não sei como é que eu começo esse vídeo, velho. Que vergonha. Vai fazer um café. Bom, já deve ser a 10ª vez que eu começo esse vídeo, então vamos simplesmente bater um papo aqui. Pessoal, basicamente eu estou abrindo esse espaço aqui para poder conversar, trocar uma ideia com vocês, mostrar um pouco da realidade do que acontece comigo na minha própria vida profissional e os objetivos que eu tenho para traçar. Basicamente, eu sou professor, tá, de beach tênis, hoje educador físico agora, e estou fazendo uma pós-graduação, 2 pós-graduações em fisiologia do exercício e também em preparação esportiva, preparação física direcionada para o esporte. E no meio desse processo, nos últimos 4 anos, eu vim dando aula de beach tênis, também dou aula de tênis mais recentemente, trabalhei com crianças, adultos, contextos mais sociais, contextos mais competitivos. E no meio disso tudo, eu tentei me atualizar e melhorar a mim mesmo. E eu meio que me perdi um pouquinho nisso. E hoje o Gustavo profissional é um Gustavo capacitado, interessado, proativo, que tem objetivos de curto, médio e longo prazo e sabe exatamente o que quer para a própria vida. Já o Gustavo Pessoa, ser humano, o Gustavo, esse aqui que vos fala, é um cara que está um pouco perdido, desgostoso com a imagem que vê no espelho, e que chegou num ponto que precisa tomar alguma iniciativa, chegou num ponto que precisa definir que caminho quer seguir. Eu tenho hoje um objetivo que, se eu não mudar quem eu sou por fora e por dentro, eu acredito que eu não preciso, mas se eu não mudar o meu jeito, o meu físico, provavelmente eu vou entrar numa bola de neve onde eu vou só trabalhar e vou esquecer de mim. Isso não é algo que eu quero nem ao menos cogitar. Há um tempo atrás, eu vi um profissional de educação física numa academia que teve uma melhora substancial no peso dele, na composição corporal dele, né, digamos assim, só que o cara ainda está longe de estar bem, né, e a gente vê isso de longe. E eu fiquei me perguntando, não estou julgando o cara, pelo amor de Deus, até acho louvável o que ele conseguiu atingir. E aí eu fico me perguntando se as pessoas me veem assim também. E porque eu mesmo me vi no espelho recentemente, e eu vi que eu estava perdendo a linha, estava perdendo um pouco a mão, e eu estava esquecendo de cuidar da pessoa e da máquina mais importante da minha vida, que sou eu mesmo, né? Se eu não tiver em plenas capacidades mentais, físicas, espirituais, emocionais, eu não consigo sair do patamar que eu estou e chegar onde eu quero chegar. Então eu estou numa encruzilhada onde ou eu vou estagnar ou eu vou evoluir. Para evoluir eu tenho que trabalhar com o meu corpo, com a minha mente e tentar tirar o melhor de mim. A segunda questão é que isso me traz um seguinte ponto. Se você não é atleta, se você não joga algum esporte, você tem que entender que mesmo assim, é uma filosofia que eu criei no meio disso tudo e que eu carrego para mim mesmo. Você é atleta de si mesmo. Então você tem que dar conta do recado, você tem que dar conta da própria vida. Se a gente não consegue estar minimamente bem consigo mesmo, como que a gente vai performar na nossa vida? Né? Guardadas as devidas proporções das demandas e capacidades físicas de um atleta e de uma pessoa comum que tem um trabalho cotidiano aí, né, que não trabalha com esporte e tudo mais, guardadas essas devidas proporções, cada um tem que dar conta de si mesmo. Sem essa máquina aqui funcionando, como é que você vai correr atrás do dinheiro para colocar em casa, o pão para colocar na mesa? Como que você vai prover para sua família, né, para os seus amigos, para o mundo, enfim, como que você vai produzir e viver essa vida? Como que você vai aproveitar essa vida se você não consegue sair do ponto A e ir ao ponto B, né, para fazer o que quer que você goste de fazer, né? No meu caso é um pouco mais além, porque como eu trabalho com esporte, eu sempre dou aquela famosa desculpa, eu já trabalho com esporte, eu estou cansado e eu não vou fazer nada.
Então eu sempre ficava postergando as coisas que eu queria fazer, só que chegou no momento que eu quero avançar na minha vida, eu quero subir um próximo nível e eu preciso estar pronto para performar. E é cansativo, é custoso eu ter 2, 3 horas no dia para descansar, né, almoçar, fazer isso, aquilo e ter que ir treinar. Treinar para mim é algo que é difícil. Não é porque eu sou profissional da educação física que eu não passo essas dificuldades. Então, para mim, treinar é muito difícil. Ter disciplina para mim é muito difícil. Só que eu tenho um excelente exemplo em casa. E como eu estava falando, no meu caso, eu gosto de esporte, eu gosto de jogar, eu gosto de estar na quadra. E nos últimos anos eu vim ignorando alguns sinais, como a questão física e tudo mais, e também questões de dor, por exemplo, no joelho. Algumas dores que começaram a ser mais do que incômodas, e por isso o meu alerta ligou, eu acho que mais pela questão do joelho do que pela questão visual mesmo. E eu falei, cara, se eu ficar sem esporte, eu piro. Então, o esporte, para mim, ele deixou de ser um contexto social, de prazer, de aproveitar, de socializar, e passou a ser um contexto de sobrevivência. Tipo, eu tô na quadra, eu começo a jogar legal, sinto a dor, falo, putz. Aí eu começo a querer sobreviver ao jogo para não machucar, para poder trabalhar, para não perder minha renda, e aí eu começo a entrar numa espiral muito louca. Então, isso foi um alerta que me fez querer mudar, tá? E por que que eu estou falando isso tudo? Porque no meio desse caminho, de todo esse imbróglio aí, eu cheguei a estudar e estudo conceitos de treinamento e preparação física que, na minha cabeça, não faz nenhum sentido ser utilizado apenas para atletas. Isso tem que ser utilizado para todo mundo. Todo mundo tem que ser capaz de manifestar diferentes tipos de força. Todo mundo tem que ser capaz de manifestar potência, agilidade, velocidade, resistência aeróbica e anaeróbica. Então, assim, o que eu planejo fazer com tudo isso é um projeto meu, para mim, onde vocês vão poder acompanhar não só a etapa de constituição do projeto, a etapa de avaliação de mim mesmo, no caso, e eu vou passar todo o processo nesse projeto com vocês, que vai se chamar Marco Zero. É aqui que começa uma nova jornada para mim, tanto no esporte quanto no empreendedorismo, quanto no meu trabalho, enfim, na minha vida pessoal. Então, a partir disso, eu vou estar mostrando para vocês como que se constrói um plano de treinamento, como que se avalia alguns testes, quais são os objetivos, qual que vai ser o meu programa de necessidades de acordo com os meus objetivos, os testes e as avaliações que forem feitas comigo, para a gente desenhar um modelo de treino, desenhar uma estrutura de treino e eu seguir fazendo isso como um compromisso não só comigo, mas também com vocês, mas principalmente um compromisso meu, comigo mesmo, para que eu melhore e eu possa atingir esses objetivos. Um deles, por exemplo, eu gostaria de poder fazer 10 barras fixas, tá? Eu fiz um teste aí esses dias, eu consegui fazer só uma, com muito custo. Acredito que hoje talvez eu faça duas, mas vou deixar para o dia do teste para a gente fazer, só para vocês terem noção. Então a gente vai desenhar no próximo vídeo um plano de ação, onde a gente vai estabelecer essas metas, essa nova jornada, esse novo projeto, Marco Zero, e em cima disso a gente vai iniciar essa jornada. Eu estou morrendo de medo, não vou fazer.